Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, você fica muito bem informado com os principais destaques do cenário internacional. E olha, falando de um assunto muito sério, de cada 100 mortes registradas no mundo, uma é causada por suicídio. Neste Setembro Amarelo, a campanha reforça a importância da conscientização, da prevenção ao suicídio e a promoção da saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é uma das principais causas de morte em todos os países e contextos socioeconômicos. Em 2021, a prática custou a vida de mais de 720 mil pessoas, apesar dos esforços em escala mundial para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, para reduzir em 1/3 as taxas até 2030. A transformação dos serviços de saúde mental é um dos desafios mais urgentes de saúde pública, mas a tendência atual é que a prática reduza apenas 12% em 5 anos. Entre 2000 a 2021, a taxa de suicídio em escala mundial diminuiu 35% e permaneceu estável durante a pandemia do Covid-19, apesar do aumento dos fatores de risco, como doenças, genética, perdas recentes e históricos familiares, além de transtornos psiquiátricos. A condição financeira também é levada em consideração. Segundo a OMS, 73% dos suicídios ocorrem em países de baixa ou média renda. No entanto, nações de renda elevada apresentam uma taxa maior de óbitos. O suicídio é uma consequência dramática de alguns transtornos de saúde mental. O número chega a mais de 1 bilhão. Os transtornos mentais têm fortes consequências econômicas, como gastos de saúde elevados e perda de produtividade. Especialistas indicam que a ansiedade e a depressão, os mais comuns, custam $1 trilhão por ano à economia mundial. O reconhecimento do comportamento que pode indicar risco ao óbito é fundamental para salvar vidas. Pesquisadores revelaram que a maioria das pessoas que morreram por suicídio apresentavam um histórico de doença mental frequentemente não tratada ou tratada de forma incorreta. Os mais comuns foram transtorno bipolar, uso de substâncias, esquizofrenia, entre outros. Além disso, conflitos familiares, sentimentos de desamparo, desemprego ou até mesmo a solidão de viver sozinho podem alavancar a prática. Uma nova ordem global está em andamento. Em um desfile militar em Pequim, na China, nesta última semana, o mandatário Xi Jinping se juntou ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ao chefe da Coreia do Norte, Kim Jong-un, demonstrando a aliança entre os países. O desfile celebrou os 80 anos da vitória da China na chamada Guerra da Resistência contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Além das armas nucleares, foram apresentados um forte arsenal de guerra, como jatos, caminhões, foguetes, submarinos, tanques, diversos tipos de aeronaves e até sistemas de interceptação de mísseis. O presidente chinês Xi Jinping abriu o desfile com um discurso em que convidou o povo chinês a ser fiel ao pensamento socialista e salientou que o país não teme a violência. Hoje a humanidade enfrenta novamente uma escolha entre paz e guerra. O povo chinês permanece firmemente ao lado da justiça da história, disse o mandatário. Enquanto 80 tiros de canhões foram disparados, Xi entrava ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e de Kim Jong-un, chefe da Coreia do Norte. Em um espetáculo cuidadosamente ensaiado, tropas tomaram uma das avenidas principais de Pequim, formando imagens simétricas perfeitas. Bonés vermelhos e verdes foram distribuídos juntamente com pequenas bandeiras da China, conforme a liderança de funcionários locais misturados ao público. O desfile foi visto como um recado à comunidade internacional. As celebrações ocorreram um dia após Xi Jinping se reunir com diversos líderes por ocasião da Organização para a Cooperação de Xangai. Toda essa campanha busca a consolidação da influência chinesa no Oriente e mostra a unidade frente às sanções econômicas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O norte-americano, inclusive, não gostou nada do encontro dos 3 líderes. Trump afirmou que os mandatários estariam conspirando contra os Estados Unidos. Ele publicou um post na Truth Social afirmando que esperava que Xi Jinping destacasse a ajuda que os Estados Unidos deram à China durante a Segunda Guerra Mundial. Do lado da Rússia, Putin agradeceu ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pelo envio de tropas norte-americanas para lutar no lado russo da guerra da Ucrânia. O presidente russo disse ainda que a Rússia e a Coreia do Norte têm lutado juntas contra o nazismo contemporâneo.
A Rússia e a Coreia do Norte assinaram um acordo militar no ano passado, incluindo uma cláusula de defesa mútua, durante uma rara visita de Putin à Coreia do Norte. No encontro desta quarta, Kim Jong-un pediu um aprofundamento ainda maior na cooperação entre os dois países. A Universidade de Harvard obteve uma vitória contra Donald Trump. Uma juíza federal dos Estados Unidos revogou o congelamento de bens da instituição que havia sido determinado pelo magnata. Uma juíza federal dos Estados Unidos revogou o congelamento de bilhões de dólares imposto pelo governo de Donald Trump à Universidade de Harvard. Esta é uma vitória para a instituição transformada em símbolo da cruzada do presidente contra alguns centros de ensino superior. A juíza federal do Distrito de Boston, Alison Burroughs, revogou e anulou as decisões da administração ao considerá-las uma violação da primeira emenda da Constituição. A porta-voz da Casa Branca, Liz Huston, chamou a juíza de uma ativista nomeada por Obama que já sabiam que decidiria a favor de Harvard. Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump acusa a prestigiada Universidade Americana de servir de terreno fértil para a ideologia woke, um termo pejorativo da direita para designar as políticas de promoção da diversidade. O republicano também acusa Harvard de não proteger adequadamente seus estudantes judeus ou israelenses durante os protestos no campus que pediam um cessar-fogo na faixa de Gaza. A universidade rechaça essas acusações e afirma que Trump estava mais focado em controlar suas contratações, admissões e currículos. Como represália, o governo republicano retirou mais de 2,5 bilhões de dólares, ou 14 bilhões de reais em subsídios federais destinados a Harvard, e revogou sua certificação no sistema que autoriza estrangeiros a estudarem nos Estados Unidos. A empresa americana de inteligência artificial OpenAI anunciou que vai adicionar controles parentais ao chatbot ChatGPT. Uma semana após um casal americano afirmar que o sistema incentivou seu filho adolescente a cometer suicídio. De acordo com a nota, a partir de outubro, os pais vão poder vincular sua conta à do filho. Assim, será possível controlar como o ChatGPT responde ao adolescente, com regras de comportamento adequadas à idade. Os pais também receberão notificações do ChatGPT quando o sistema detectar que o adolescente está em um momento de angústia aguda. Um casal relatou em uma ação apresentada na segunda-feira em um tribunal da Califórnia que o ChatGPT cultivou uma relação íntima com seu filho por vários meses entre 2024 e 2025, antes de sua morte. A denúncia alega que em sua conversa final, em 11 de abril de 2025, o ChatGPT ajudou a roubar vodka dos pais. Também forneceu uma análise técnica sobre um nó corrediço, com o qual poderia potencialmente enforcar um ser humano. O filho do casal foi encontrado morto horas depois, usando o método. Uma pintura barroca roubada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial foi encontrada na Argentina após 80 anos desaparecida. O quadro estava pendurado em uma casa ligada à família de um ex-dirigente das SS. Esta pintura barroca, roubada de um colecionador judeu na Holanda pelo regime nazista, foi encontrada na Argentina. A obra chamada Retrato de uma Dama, do italiano Giuseppe Ghislandi, desaparecida durante a Segunda Guerra Mundial, foi descoberta pelo jornal holandês AD na página de uma imobiliária que mostrava o interior de uma casa com um quadro pendurado acima de um sofá. O promotor Daniel Adler explicou a um grupo de jornalistas em Mar del Plata, a 400 quilômetros de Buenos Aires, que o advogado da herdeira do dirigente nazista Friedrich Kadgen se apresentou para entregar a obra, que havia desaparecido há 80 anos. Embora a autenticidade da peça ainda não esteja comprovada, o achado impulsionou uma investigação da Polícia Federal Argentina e da Interpol sobre os herdeiros de Kadgen, falecido na Argentina em 1978 e antes conhecido como o Mago das Finanças da SS, a força paramilitar do regime nazista. De acordo com o jornal argentino La Nación, a filha de Kadgen, Patrícia, e seu marido admitiram em um documento judicial que são os atuais possuidores da obra de arte e a reivindicaram como parte de seu patrimônio, argumentando que qualquer ação relativa ao quadro já estaria prescrita. Ambos cumprem prisão domiciliar de 72 horas após várias buscas em que as autoridades não haviam conseguido localizar a pintura. A obra, datada de 1710,
tem valor estimado em cerca de 50 mil dólares, mais de 270 mil reais. Um iceberg gigante que se desprendeu da Antártida há 39 anos, na época era o maior do mundo, está derretendo em águas que se tornaram mais quentes, segundo os cientistas. O iceberg gigante A23 tem atualmente um tamanho de 1.770 km², com uma largura que atinge 60 km. Mas no início do ano, o imenso bloco de gelo cobria quase 4.000 km². Uma análise da AFP a partir de imagens de satélite do Serviço Europeu Copérnicos mostra o impacto das águas que se tornaram mais quentes. Ao se deslocar para o norte e, portanto, para regiões menos frias do Oceano Austral, grandes pedaços se desprenderam. O iceberg já foi o maior do mundo há 39 anos atrás. Se desprendeu da Antártida em 1986, antes de encalhar no Mar de Weddell, onde permaneceu preso ao leito oceânico por mais de 3 décadas. Em 2020, voltou a se movimentar, arrastado como outros icebergs pela corrente circumpolar antártica. Em março de 2025, voltou a encalhar, próximo à Geórgia do Sul, quando gerou receio de que ameaçasse a subsistência de pinguins e focas. O A23 terminou seu percurso contornando a ilha à medida que as fortes ondas e as águas menos frias deste oceano desgastavam. A formação de icebergs é um processo natural e os cientistas estimam que o ritmo em que a Antártida os produz aumentou, provavelmente devido às mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas. Uma iniciativa no estado americano da Califórnia está convertendo a energia do oceano em eletricidade utilizável nas cidades. O projeto também já chegou a Israel e o plano é atracar em breve em Portugal, Taiwan e Índia. As ondas do mar podem ser uma fonte limpa de energia para nossas casas. Esses flutuadores azuis em um cais no porto de Los Angeles convertem silenciosamente a energia do oceano em eletricidade utilizável. Quando a onda atinge o flutuador, ele sobe com o movimento da onda e aciona o cilindro hidráulico, que transmite fluido biodegradável para a unidade de conversão em terra. Por meio de tubulações, essa energia chega a um container cheio de baterias, que lembram grandes tanques de mergulho. Quando a pressão é liberada, gira uma turbina, gerando corrente elétrica. Se este projeto piloto convencer as autoridades californianas, a expectativa é que todos os 13 quilômetros do quebra-mar que protege o porto sejam cobertos por centenas de flutuadores. Juntos, eles produziriam eletricidade suficiente para abastecer 60 mil lares americanos. Os defensores dessa tecnologia afirmam que a energia obtida a partir do movimento das ondas do oceano é infinitamente renovável e sempre confiável. Esta é a fonte de energia renovável menos intermitente e a mais estável. Em locais adequados, expostos à atividade das ondas, gera energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta empreendedora acredita ter encontrado a solução para o desafio de desenvolver dispositivos retráteis fortes o suficiente para suportar a fúria das ondas e que consigam transmitir eletricidade por cabos submarinos. Desde dezembro, a EcoWave Power utiliza energia das ondas em Israel para abastecer até 100 residências no porto de Jaffa. Até 2026, espera-se que 1.000 residências no porto em Portugal sejam beneficiadas. Instalações também estão planejadas em Taiwan e na Índia. De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, as ondas da costa oeste do país poderiam, em teoria, abastecer 130 milhões de residências ou produzir cerca de 1/3 da eletricidade consumida anualmente no país. A Comissão de Energia da Califórnia destacou em um relatório recente o potencial da energia das ondas para ajudar o estado a atingir a neutralidade de carbono até 2045. E olha, 3 irmãos escoceses chegaram nos últimos dias à Austrália após uma aventura na qual eles atravessaram a remo o Oceano Pacífico em 139 dias, sem escalas e sem assistência, a bordo de um barco de fibra de carbono. Remar, remar e remar. Você acha que é fácil cruzar o Pacífico? A tarefa de dificuldade extrema nem de perto chegou a ser um desafio que afugentasse 3 irmãos escoceses. Ewan, Jamie e Lachlan McLean desembarcaram em Cairns, no estado australiano de Queensland, e completaram a travessia a remo do maior oceano do mundo.
Inacreditável. Passamos por momentos muito difíceis de euforia e acho que foi uma experiência que nunca vamos esquecer. O que mais nos motivou foi o apoio dos amigos, da família e de pessoas de todo o mundo para atingir a meta de 1 milhão de libras. Ainda não chegamos lá, mas espero que consigamos nos próximos dias. O objetivo da viagem também era arrecadar fundos para financiar projetos de acesso à água potável em Madagascar por meio da Fundação Maclean. O trio zarpou de Lima, no Peru, em abril, para uma viagem de 14.484 quilômetros, na qual enfrentaram tempestades violentas e até fome. A aventura durou 139 dias, sem escalas e sem assistência, a bordo de um barco de fibra de carbono. De volta à terra firme, o sentimento dos três segue movido por ondas. Sinto-me no barco, enquanto no barco me sentia como se estivesse em terra firme. Uma sensação estranha, tudo parece se mover. Em 2020, os irmãos quebraram 3 recordes mundiais ao atravessar o Oceano Atlântico sem nunca terem remado profissionalmente. Eles cumpriram o trajeto entre La Gomera, nas Ilhas Canárias, até a ilha de Antígua, em 35 dias. Se depender do número de façanhas, a saga não vai parar. E esta edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima!